na perspectiva da nossa fé. Então, com o Maciel, nós escolhemos esse tema, né? Mais fortes que a morte, itinerário de esperança escatológica, né? Então, esperança e escatologia são as duas faces da mesma moeda. Então, quando a gente reflete, inicia a conversa sobre esse tema, a gente quer falar dessa vida que não é só a vida após a morte, mas é dessa vida que a gente já vive aqui e a vida após a morte intimamente ligada com essa vida e com o sentido que a gente vive. Bom, o Marcel colocou lá no grupo, porém a nossa proposta é agora de manhã, vai fazer um intervalo, enfim, até mais ou menos 11 horas. Vamos entender o que é escatologia, falar um pouquinho sobre a morte. Outro dia nós falávamos da antropologia teológica, né? Às segundas, durante o mês de fevereiro, exatamente sobre o ser humano como alguém que morre. E aí depois nós vamos falar os fundamentos bíblicos, né, dessa questão da escatologia. À tarde, a gente vai fazer a abordagem histórico-dogmática, a reflexão sistemática e vamos ver os principais documentos do magistério da igreja referente à escatologia. E depois, e no domingo, o que é ressurreição, o que é reencarnação, juízo final, juízo particular, juízo universal, purgatório, céu, inferno. Vamos falar um pouquinho, né, dessas questões. Lembra outro dia, Papa Francisco falou numa entrevista ou numa homilia, não lembro bem, que se o inferno existisse, ele estaria vazio, né? Então o pessoal ficou bravo com ele porque alguns, né, óbvio, os de sempre, ficaram bravos com o Francisco, achando que ele estava negando o inferno e que aí tem toda uma questão dogmática e doutrinal, né? Mas na verdade ele não estava negando nada, ele estava mesmo era afirmando a misericórdia de Deus, né? Então, se o inferno, a misericórdia de Deus é tão grande, que o inferno, né, deve estar vazio, porque a misericórdia é infinita. Uma das coisas que eu mais me chamava a atenção na minha juventude, então participava de uma pastoral de jovens bastante rígida, né, com uma moral sexual bem assim, um discurso assim bastante quase mesmo atrasado. E aí a gente vivia no confessionário pelo menos uma vez por semana. E o padre, então, que já fez sua Páscoa também, sempre falava pra gente, pra mim, obviamente, né, que a misericórdia de Deus é infinita. E aí, como disse Francisco, o Papa, Deus não cansa de perdoar, a gente cansa de pedir perdão para ele. Então, nesse sentido, também falar amanhã sobre esse horizonte, né, tão importante que as últimas coisas, que de fato é aquilo que o nosso seminário vai tratar. Né? Então, do que se trata a ressurreição, do que se trata a reencarnação, quais certezas nós temos, né, no nosso caso, para a ressurreição, qual é o nosso futuro afinal? Qual é o nosso futuro afinal? Bom, então assim, fazendo a introdução do nosso tema, também depois vou querer saber de vocês o que vocês entendem, né, quando se ouve essa palavra, ou esse palavrão, esse teologuês, escatologia. Se é a primeira vez que vocês estão ouvindo essa palavra, qual ideia que remete a vocês quando vocês ouvem, leem em algum lugar, em algum livro de teologia, sei lá. Também depois quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre escatologia. Bom, por, por muito tempo, né, a escatologia foi designada como essa reflexão teológica, essa doutrina sobre as coisas últimas, né? Sobre aquilo que deveria ser tratado no fim. Quase como um apêndice, sabe? Um apêndice, sei lá, do livro, enfim, bem no final. O que estaria para acontecer conosco, com o ser humano, depois da morte. Então, essa foi a,
compreensão do termo escatologia. Então, a doutrina das coisas últimas, né? Então, escatologia, obviamente do grego, né, tem a ver com o discurso sobre a realidade última. Esse conceito, ele se afirmou na reflexão teológica cristã a partir do século XVIII. Então, a partir do século XVIII que esse conceito é, é, sim, se solidificou. Mas não é que a reflexão não existia, óbvio, né? Nas comunidades nascentes, a ideia sobre o fim ou sobre o retorno, né, de Jesus, a parousia, um tema que também nós vamos tratar, sobretudo amanhã, ela já estava presente. Então, assim, quando a gente fala de escatologia, a gente está falando desse tratado teológico relativo às realidades últimas, né? Qual que é o nosso destino? Qual que é o nosso destino? Não, obviamente, como algo já definido, né? Não, a gente não crê nessa, é como já tivesse, a gente vai falar muito sobre isso, né? Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe o dia que eu vou deixar, o dia da minha Páscoa, como é que vai ser, enfim, não que isso já está pré-definido, mas que diante dos olhos de Deus não tem nenhum véu ele já sabe todas as minhas decisões, o tempo e espaço tem outra conotação. Então, assim, não como um destino, como algo que nós já estaríamos condenados mas como um projeto e é, uma possibilidade aberta, uma porta, um caminho, um caminho. Então, assim, ah, um caminho individual, ok? Qual é o nosso destino enquanto pessoas, indivíduos? Um caminho eclesial. Qual é o nosso destino enquanto igreja também? E um caminho social, né? Um caminho social, cosmológico até, né? Se vocês quiserem. Então, quando a gente fala de escatologia, a gente fala das últimas coisas em todos os âmbitos do social, do pessoal ao social e o cósmico do pessoal ao cósmico, se vocês quiserem, né? Então, alguns temas que são próprios da disciplina, é, embate final, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo universal, a renovação do mundo, a vida eterna. Essas são realidades coletivas últimas. Agora tem as realidades individuais, a morte, o juízo particular, né? Purgatório, céu, inferno, enfim. Então, escatologia tem essa dimensão tanto individual, né, como também coletiva das coisas últimas. Ah, na teologia mais clássica, né, um pouco, falei que o termo ganha espaço a partir do século XVIII, mas a tradição clássica, essa reflexão levava o nome de novíssimos, ok? Novíssimos. Era o nome é, é, anterior, vamos assim dizer, dos novíssimos, sobretudo para se referir a céu, inferno e purgatório, né? A céu, inferno e purgatório. Então, assim, se a gente para pensar nos nossos símbolos da fé, tanto o símbolo niceno como o símbolo apostólico, eles professam essa dimensão escatológica. Qual é o futuro nosso? Qual é o futuro do mundo? Qual é o futuro da igreja? Qual é o nosso destino afinal? Então, fala da segunda vinda de Cristo, do juízo, né, e julgar os vivos e os mortos, né, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, para falar do finalzinho do símbolo apostólico. E essa é uma questão também, é um tema que não é que a gente tenha certo costumes de refletir, de pensar, né? Eu vejo outras tradições religiosas, com todo respeito, obviamente, que tem assim já
algo mais familiar, tratando sobre as coisas, as realidades últimas. Aqui a gente não vai falar de um tema. Ah, escatologia é um tema teológico? É uma disciplina da teologia? É. Mas, sobretudo, é uma dimensão humana. Há pouco, há 2 meses, nós tivemos antropologia teológica lá presencial, em Porto Alegre. Mês passado tivemos aí alguns encontros somente sobre antropologia. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque para a escatologia a antropologia é fundamental, né? Nós vamos ver quão fundamental é a antropologia teológica. E aí, eu já quero para vocês trazerem aí trazerem é, é, presente a questão que nós falamos lá naqueles dias de janeiro sobre a antropologia bíblica. O ser humano é uno, né? Bazar, Ahuar, Nefesh, Leb, Sarx, Pneuma, Cardíaco, Psique, enfim. Podemos fazer as distinções, né, mas não as separações. Isso vai ser muito importante para a nossa reflexão, sobretudo no amanhã de manhã. Então, pessoal, por que eu estou dizendo da antropologia? Porque a escatologia é uma dimensão humana, é uma dimensão antropológica, ok? Não é uma dimensão só cristã católica. O ser humano se pergunta pelo seu destino. Né? Lógico, pessoal, que a resposta que ele pode dar sobre as realidades últimas, sobre o seu destino, não necessariamente pode estar atrelada, vinculada a um discurso teológico ou religioso. Agora, mesmo assim, sem fazer nenhuma referência a uma questão teológica, o ser humano se pergunta sobre o seu destino. Né? E para muitos teólogos, ou alguns teólogos, o ser humano só consegue viver com dignidade a partir da resposta que ele dá sobre o seu destino. E aí, a nossa reflexão, né, sobre escatologia, ela não passa a ser só uma reflexão sobre as realidades últimas. Ela passa a ser uma reflexão sobre o presente também. Por quê? A resposta que eu dou sobre a realidade última, ou as realidades últimas, sobre o escatom, ela interfere, e isso nós dizemos já numa daquelas segundas, ela interfere diretamente no meu presente. Então vamos supor, nossos irmãos espíritas acreditam que fora da caridade não há salvação, né? Que é necessário fazer caridade. Então, a estrutura religiosa da vida, por exemplo, de um espírita, tem a caridade como quase um dogma fundamental, né? Para a questão daquilo que eles dizem, né, que envolve o tema da reencarnação, né? Então, assim, o ser humano é escatológico. Quando a gente fala de escatologia, nós não estamos falando só sobre as realidades últimas, sobre a vida após a morte, sobre o epitáfio, né? Aquela belíssima música que a gente vai ouvir aqui também, mas sobre o presente. Então, se você acredita que eu tive um vizinho que eu morava numa outra casa bem pertinho aqui, 5 minutos daqui, antes de casar, há 15 anos. E tinha um vizinho que era da congregação. Então tem toda a questão da predestinação, né, herança calvinista e tal, beleza. E aí tem a crença de que o número X, né, de que você é predestinado, né, desde o começo da sua vida. E assim, quais são os sinais de que você é um dos escolhidos, um dos predestinados? Sinais são como você organiza a sua vida, questão de profissional, ter uma boa família, né? Se possível, ter uma vida financeiramente, né? Saúde, enfim. E aí esse meu vizinho, dava para perceber claramente.
como a vida dele era daquela família ali, bem colado, né? Então a gente sempre fica curioso e, enfim, sempre estica os olhos além do, brincando, como ele organizava a vida a partir da crença, seja do início e seja também do final, né? Então ele foi destinado desde o início para um. Então, assim, toda a vida dele era muito organizada, né? Lá em casa tinha churrasco, tinha som alto, tinha briga, tinha não tem ainda, né? De vez em quando uns palavrões, alguma coisa, tinha gato, papagaio e cachorro. A gente nem ouvia, né? A, o vizinho, ó, nunca incomodou esse vizinho aí. Nunca incomodou. Mas óbvio, né? Enfim, também é uma questão cultural, mas para dizer, é, a organização da vida dele era toda feita para ele ter aqueles sinais daquilo que ele acreditava como início e fim de ser um predestinado, a partir da fé, da tradição que ele da congregação cristã no Brasil que ele professava, obviamente com todo respeito e uma excelente pessoa era não, de vez em quando eu encontro ele por aqui porque ainda é bastante perto. Então apenas para dizer que a forma como lá o meu amigo organizava a vida, né, tinha a ver com aquilo que ele pensava sobre as realidades últimas. Isso interferia diretamente no presente dele, né? Nós já conversávamos outro dia e dizíamos, né, se nós vivêssemos para sempre nós não tivéssemos, ainda que a gente negue, que a gente não pense na morte todos os dias, né? Seria insuportável a vida se nós pensássemos na morte todos os dias. Ainda que nós não pensemos na morte todos os dias, a forma como a gente organiza a vida tem a ver porque de alguma maneira nós sabemos que essa vida vai ter um final. Então aí a gente planta árvore, tem filho e escreve um livro, né? Então, enfim, o que você tem que fazer, tá? Aquilo que, como dizem por ali. Ah, então tem muito a ver com o presente, pessoal. Os espíritas fora da caridade não há salvação, enfim. E o ser humano é escatológico. Crente, ateu, agnóstico, aquilo que vocês quiserem, tá? Ele não necessariamente deve fazer referência a Deus ou à religião nessa questão do seu destino. Bom, então a gente percebe que, tá bom, escatologia é sobre as realidades últimas, Wellington? Mas é sobre o sentido que a gente dá, a resposta que a gente dá sobre as realidades últimas tem a ver com como eu organizo a minha vida no presente. Então, olha lá. O fim dá sentido à realidade presente. Então, assim, uma música só é apreciada quando termina, ou um filme, né, só é apreciado quando termina. Então, então, quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando dessa chave para entender a vida e o sentido da vida. É à toa que talvez Paulo diz que sem a ressurreição nossa fé é em vão, nossa vida é em vão. Então, tem a ver com o presente de como nós estamos vivendo a nossa vida. Olhando um pouquinho sobre o conceito, né, na história da teologia católica, cristã católica, assim, de maneira sistemática, né, aquilo que eu dizia para vocês. Quanto reflexão sistemática, não quanto ideia que já está presente lá nas comunidades nascentes. Né? É, quanto reflexão sistemática, o primeiro tratado completo é do século VII, Prognóstico Futuri Seculi, de Juliano de Toledo, que era formado por três livros: um sobre a morte, sobre a escatologia intermédia e depois sobre a escatologia final. Ok? Esse esquema do Juliano de Toledo depois continuou na teologia escolástica, com Pedro Lobardo, Hugo de São Vítor, enfim. Então, esse assim, o primeiro tratado completo sobre escatologia. Agora, eu dizia para vocês que o termo é do século XVIII, né? Mas assim, esses teólogos usavam outros termos, né? Para tratar dos assuntos escatológicos. Define secoli ou de stati futuri secoli de Hugo de São Vito, ou Tomás d'Aquino de Resurrezione, ou de stato finalis iudici de São Boaventura. Então, assim, outros termos
que foram usados depois no século XVIII, escatologia. Mesmo assim, com o século XVIII, com esse termo escatologia, ainda assim prevaleceu os novíssimos, né? Os extremos, ou de extremos, sobretudo nos séculos XIX e século XX, bem perto da gente, né? E assim, o termo escatologia, ele é inspirado, né, no Eclesiástico 7:40. Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim e nunca cairá no pecado. Então, é, é, esse termo novíssimo, que é a tradução latina do grego escata, novíssimo, latim, escatologia, escata, escaton, grego, tem a ver, né, é inspirado em Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim e nunca cairá no pecado. Então, assim, na teologia da igreja, houve essa mudança terminológica de novíssimos para escatologia, né? E por que essa mudança, né? Porque novíssimos, do latim, dava o acento mais nas coisas últimas, né? Morte, juízo, inferno, paraíso. E aí, qual era o risco que se corria de esquecer as coisas do presente? Pessoal, parece brincadeira, né? Não aqui com vocês, né? Mas assim, não poucos católicos, né, têm assim um profundo desprezo com a vida presente, né? O que vale é o futuro. Isso é muito, muito grave. Então, ou seja, essa tendência né, de reduzir, né, a vida a salvação ao futuro. Então, um grande teólogo, Eduard Skilbeck, quando fala extramundos nulla salus, pegando o axioma fora da igreja não há salvação, né, e dando um outro sentido, então quer dizer, fora do mundo não há salvação. Não, esse mundo está perdido. Então, e a própria dinâmica do reino, já e ainda não, como diz o grande teólogo John Sobrino, o novíssimos reduzia a salvação à meta-história, né? A meta-história. Pouco mais de um século que na teologia se deu essa guinada antropológica histórica, e aí essa história é vista como os sinais dos tempos, de maneira uma visão positiva da história. Mas a herança que nós recebemos, né, sobretudo pós-Concílio de Trento, século XVI, é de uma visão negativa da história, sobretudo no embate que a igreja teve com a modernidade, de não aceitação. Como vocês sabem, a teologia que sai pós-Trento é uma teologia combativa da modernidade, uma teologia manualística que só vai começar a mudar, né, no século XX e depois vai mudar de vez com o Concílio Vaticano II. Bom, então assim, uma visão muito negativa do mundo e da história humana, né? Então, o conceito de novíssimos tem mais esse acento para as coisas últimas e corre o perigo, né, de coisificar, né, e deixar tudo para a meta histórica, né, para o pós-morte. Então, é essa salvação que interessa, né? Quanto o termo escatologia, não. O termo escatologia, ele representa melhor o conteúdo teológico, né, e cristológico do nosso presente, né? Sobretudo que a nossa vida futura, ao mesmo tempo que existirá uma descontinuidade com essa vida, haverá também uma continuidade com essa vida. Sempre digo, né, quando eu dou aula de Cristologia, a ressurreição de Cristo, né? Um coração que muito amou, esse amor que Jesus amou com o coração humano, ele só pode estar vivo, não tem como. É um amor tão pleno que vence até a morte, né? Por isso que o tema do nosso seminário é exatamente esse.
mais fortes que a morte. E o que é mais forte que a morte? O amor. E onde eu vivo esse amor? Agora, né? Então, o termo escatologia traz mais essa dimensão cristológica do já e ainda não. Ainda que é sobre um tempo futuro pleno, esse tempo futuro já inicia agora. Então, aquilo que eu dizia, né? A resposta que nós damos sobre os novíssimos brincando, sobre as coisas últimas, interfere em como eu organizo a minha vida aqui e agora diretamente. Ainda que não pensemos na morte, toda hora seria insuportável. A forma como eu organizo a minha vida tem a ver com o fato de eu ter a consciência, ainda que eu não quero ter muita, de que a minha vida vai acabar. Qualquer momento ela pode acabar. E qualquer momento ela vai acabar. Né? Então, assim, escatologia tem a ver mais com, né, do começo ao fim, né? Do começo ao fim da coisa. Então, assim, essa mudança terminológica é uma mudança de conteúdo também. É uma mudança de conteúdo. Então, não é nada cristão, né? Não é nada escatológico, dizendo assim, você menosprezar a vida no presente. Então, a nossa disciplina, nosso seminário, né, tem a ver com esperança. E aí, a esperança, né, se a gente fala, né, esperança, como esperançar, né, então a gente sempre vê alguns na internet, alguns posts, sei lá, então, né, enfim, esperançar, né, substantivo é verbo, com uma origem paulo-freiriana, né, do esperançar, exatamente que a esperança é ativa. E aí nós estamos no ano, né, no jubileu da esperança, tudo isso aí, então essa dimensão é, ativa da esperança. Não é uma esperança enquanto espera, é uma esperança enquanto ação. E a escatologia professa o quê? Deus criou tudo para a plenitude da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, assim, pessoal, não tem a ver só com o final, com as últimas coisas, mas tem a ver de como eu participo da vida em Deus desde agora. Por isso que a antropologia e a cristologia são fundamentais para a escatologia, né? O presente e o futuro, eles não se contrapõem, né? Presente e futuro, para a escatologia, não se contrapõem. Nós somos convidadas a participar da vida divina agora, não amanhã. Então, não tem, repito, uma esquizofrenia teológica maior do que você jogar tudo para uma vida após a morte. Não tem esquizofrenia teológica maior do que você jogar tudo para a vida após a morte. Então, assim, nós participamos da vida já agora. Toda a vida humana, o nascer, o viver e o morrer, é convidada a participar da plenitude em Deus. Toda a vida humana, todos os momentos da nossa vida. Por isso que escatologia, ela fala do passado, do presente e do futuro. Então, já adiantando, já dando uns spoilers, né? A vida que eu vá viver na minha Páscoa tem descontinuidade com essa vida aqui agora, mas é em profunda continuidade. Eu já estou participando, ainda que de maneira incompleta, da vida divina. Ainda que essa glória de Deus não esteja manifestada plenamente, eu já consigo. Então, é como se a escatologia dissesse, né, para nós: a nossa vida é um advento, sempre uma preparação para aquilo, né? Mas não é uma espera esperante, é ativa, criativa, comprometida, fiel, deveria ser, ou deve ser, já agora.
ainda que não de maneira plena, mas aponta para um horizonte, né? Então, conhece aquela entrevista que deu Galeano, né? Eduardo Galeano, o poeta uruguaio, dizer que para que serve as utopias? Serve para a gente caminhar. Ou um poeta espanhol diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, assim, é como a gente vive esse caminhar, essa caminhada de vida. Como nós já participamos da vida divina até a glória plena, né? Até a plenitude, até o futuro final. Então, escatologia tem a ver como eu dinamizo a minha vida hoje, como eu estou vivendo a minha vida, qual é a qualidade, né? Qual é a intensidade do amor, que é como o amor impregna todas as minhas ações. Então tem a ver com tudo isso. Tem a ver com toda a vida. Por isso que essa mudança terminológica sobre os novíssimos para a escatologia é uma mudança também, podemos dizer, epistemológica, né, de conhecimento. Então, a vida é importante. Deus quer que a gente viva uma vida bem vivida e que essa vida bem vivida seja profecia da vida que há de vir, que não é, como é que eu vou viver o amor na vida plena se aqui eu pratico ódio, não tem como, né? Não vai ter uma transformação, assim, um toque de mágica, né? Assim, enfim, e vamos falar mais sobre isso depois, mas tem uma relação, né? Uma relação com aquilo que a gente vive aqui no nosso presente. E como a gente já está participando da vida divina, né? Da vida divina. Não é à toa que uma pessoa que vive bem, muito bem, que ama bastante, exemplos não nos faltam, graças a Deus, e a igreja, nesse sentido, ela é muito feliz, mas não por próprio mérito, mas por mérito de Deus, de quem é, do Espírito Santo, ela é muito feliz, né, né, na sua teologia, por exemplo, no seu culto aos santos, que não é só cultuar o santo em si, mas é dizer para que é possível para nós também. E por isso que essas pessoas estão em Deus, porque viveram, amaram. Uma pessoa tipo Irmã Dulce, né, que pede uma doação para alguém, recebe uma cusparada e fala: isso aqui é para mim, agora com essa outra mão você dá para os meus pobres. Só pode estar com Deus. E aí vocês têm também uma rica história, obviamente, e um testemunho contundente de várias pessoas sobre Pedro, enfim, que deixa bastante evidente por que a gente fala que essa pessoa está com Deus, né? Tá na glória, sem dúvida nenhuma, porque ela muito amou. E o amor vence até a morte. E esse caminho de que o amor vence até a morte já foi aberto por Jesus a nós, como diz o grande biblista José Antônio Pagola, né? Então, esse amor. E aí, né, os santos na igreja não é para a gente olhar para os santos em si mesmos, mas é para olhar dessa presença, dessa participação que essas pessoas tiveram na vida divina e que continuam vivendo na glória até hoje. E que o caminho para nós também é aberto. É possível. Então, é muito bonito. Eu, particularmente, acho muito bonito, né? Mas não só bonito no sentido estético, mas eu acho mesmo existencialmente bonito, sabe? Experiencialmente belo, essa dimensão e essa teologia e esses sinais que nós temos, né? Então, quem são os santos? São placas, né? São setas que nos ajudam nessa caminhada da vida passada, presente e futura. Então, é belíssimo isso. Contudo, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Então, toda essa questão do culto aos santos que a gente tem, e que se a gente souber equilibrar ela, saber qual que é o lugar do santo, tal, 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 não colocar o santo no lugar de Deus, nem Nossa Senhora também, com toda a importância que ela tem, a gente vai ter, assim, contribuições de extrema importância para a gente tentar de viver uma vida bem vivida, né? A gente não tem, nós não temos desculpas, podemos não ter coragem, podemos ser medíocres,
Posso ser medíocre. De fato, sou em vários âmbitos. Mas eu não tenho desculpa de que, tipo, a mim não foi oferecido, né, nenhuma oportunidade nessa dinâmica. Até porque a graça e o amor de Deus é algo que está aberto a todas as pessoas. E não só a nós que somos católicos ou que somos na igreja, enfim. Então, é, é uma riqueza bastante grande que nós temos e que se nós soubermos, né, aproveitar, a gente vai conseguir fazer uma caminhada bela, muito bela. Então, sempre digo para os alunos, eu do lado aqui do ITESP, né? Meus alunos aqui. Então, olha, já acordou cedo, né? Então, eu dou aula aqui no primeiro semestre desse ano, né? No primeiro ano, metodologia do trabalho científico. Então, vocês imaginam, né? Ninguém gosta dessa disciplina. Você tem que se desdobrar, né? Para fazer alguém. Então, é um dormindo para cá, é um dormindo para lá, tal. Aí eu tento mexer com eles, né? Com o emocional. Ó, já acordou cedo. Já tá aqui. A maioria são seminaristas. Já deixou a família no seu. É, em vários países do mundo. E TESP tem assim uma diversidade muito grande, né? Na sala tem gente de Moçambique, de Angola, da Nigéria, tem um monte de países, né? Do Peru, do Vietnã, das Filipinas. Então já fez. Então chega aqui, então dignifica o tempo, né? Então, pra dormir, não é que tá proibido, fica em casa dormindo, tranquilo. Mas já que tá aqui, levantou, tal, já tem toda a caminhada, deixou a família, não sei o quê, tá no Brasil e tal. Então dignifica o seu tempo, né? Eu digo brincando pra eles, mas falando sério. Então, a escatologia é sobre a dignificação do presente rumo ao futuro. Nenhum ser humano vive olhando só pra frente, sabe? Só pro porvir absoluto. Ninguém consegue viver assim. Só olhando para frente. Ninguém consegue. Então é a dignidade do nosso presente. E que o nosso futuro vai ter a ver com o nosso presente. Basta ver vida de santos e santas, canonizados ou não na nossa igreja. Então a igreja professa, garante. Se a gente olhar para a ressurreição de Cristo, é o Pai dizendo, né, assinando embaixo que ele está de acordo com tudo aquilo que o Filho fez. o, o amor que o filho amou com o coração humano, igual o coração de cada um de nós aqui, de qualquer ser humano que já passou nessa terra, dos 8 bilhões de seres humanos que estão nessa terra, nesse mundo, daquilo que a gente conhece e daqueles que hão de vir ainda. Esse mesmíssimo coração, até que a ciência não faça outra coisa. Tá bom. Então, assim, é, é, essa esperança de um futuro na escatologia é uma esperança que não é só suscitada, não depende só de nós, mas é um dom de Deus. Então isso é muito importante a gente ter presente, porque senão a gente cai naquilo que o Papa Francisco fala, né? E tem inclusive um documento sobre escatologia também, da Congregação da Doutrina da Fé, que fala exatamente sobre o neopelagianismo. Então, nessa caminhada de presente, passado, presente e futuro, essa caminhada é suscitada é dom de Deus, não é só as nossas próprias forças, né? Como vocês sabem, o Pelágio, um embate com Agostinho, foi uma heresia do quarto e quinto séculos da igreja, que acreditava que o ser humano não negava a graça, mas acreditava que o ser humano poderia viver bem sem a graça, sem o auxílio da graça. E aí Agostinho, em vários escritos, tem aqui a maioria deles, em vários escritos, é, respondeu Pelágio, né? A graça. E Agostinho respondeu Pelágio dizendo: olha, sem a graça você não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Então, quer dizer, a gente nesse percurso não é só acreditar nas nossas próprias forças, né? Então, Agostinho afirmou o primado da graça. A gente não vive sem a graça. É crer no dom de Deus e fazer da vida presente uma resposta a esse dom, né? Se Deus é amor, ser amor. Se Deus é gratuito, ser gratuito. Se Deus é dom, ser dom para os outros, né? E outras. Então, é, isso tem a ver com essa esperança
mas não apenas uma esperança que é nas nossas próprias forças, né? É uma esperança que vem de Deus e que se confronta com esse mundo, com a nossa vida, né? De como a gente reage, de como a gente vive. Toca a nossa intimidade, o nosso destino, as nossas questões principais sobre o sentido da nossa vida, né? E que nos coloca em movimento. Então, uma dimensão freiriana da esperança e também cristã, né? A esperança provoca o agir, né? Provoca a ação, provoca a caminhada. Então, eu gosto, repito, daquela entrevista que deu o Galeano enfim, para que serve a utopia? Para caminhar. Para que serve isso aqui? Para caminhar, né? Para ter um horizonte, né? Para ter um horizonte, para olhar para frente e para caminhar. A gente vai caminhando, diz o Galeano, a gente nunca alcança, né? O topos, né? Nunca alcança. Então, para que serve essa coisa? Para a gente sempre caminhar, nunca deixar, nunca deixar de caminhar. E qual que é a referência fundamental para essa nossa caminhada? Qual que é a referência? É Jesus ressuscitado, né? Então, assim, jamais, né? A gente vai ver também um pouco, o ressuscitado é o crucificado. Há uma descontinuidade entre o ressuscitado e o ressuscitado, mas há uma continuidade. Ou seja, aquilo que vem depois, pessoal, no futuro, na vida após a morte, não é distinto daquilo que antecedeu. Nesse sentido, a nossa vida hoje, atual, jamais pode ser uma fuga da história. Jamais pode ser uma fuga das nossas responsabilidades. Né? É, e sim uma vida encarnada. Né? Então, jamais uma fuga. Outro dia estava tendo uma palestra sobre espiritualidade, e aí tinha um professor lá, renomado, falando sobre. Então ele estava falando que, né, se a gente concebe a espiritualidade, e eu falei para vocês outro dia, como uma escada que a gente sobe rumo a Deus, a espiritualidade cristã é a desespiritualidade, porque é exatamente o contrário. Deus desce a escada, né? Segundo a carta de Paulo aos Filipenses, é a kenosis. Então Deus desce a escada. Então a nossa espiritualidade deve ser sempre a espiritualidade encarnada. A nossa fé é encarnada. A nossa vida rumo ao escatom, encarnada, comprometida, comprometida. E aí nós vamos ver, sobretudo aí que vocês conhecem tão bem, na igreja dos mártires de ontem e de hoje e de amanhã, que a vida, o testemunho desses mártires em Deus, aonde está? Está na contínua luta herdada a partir desse testemunho no povo, né? Então basta ver Oscar Romero, entre outros, né? Podem me matar, mas a luta, o reino, aquela causa pela qual esses homens e mulheres doaram a sua vida, não acabou, continua, né? Em quem assume sempre essa luta. Assim também com Jesus, né? Que é a referência fundamental. Então, o recitado está no partir do pão. O recitado está na partilha, no reino. Sempre que vocês fizerem algo em meu nome, eu vou estar entre vocês. Né? Lógico, aí uma presença divina, é óbvio, mas uma presença na continuidade dos projetos. Olha, a ascensão, né? Quando a gente fala de esperança, a gente tem que olhar para os textos, sobretudo da ascensão. Né? Então não olhem para o céu, não. Olhem para como que vocês vão viver a vida de vocês. Enfim, então essa esperança escatológica tem a ver já com um compromisso a tudo que circula a nossa existência. Enfim, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? Escatologia, para mim, para nós,
de acordo com aquilo que a gente está colocando aqui, tem muito, muito a ver em como eu assumo a minha vida hoje, em como eu estou assumindo a minha vida agora, né? O já, como que tudo aquilo que circunda a nossa existência, né? A nossa existência. A nossa existência, ela faz valer a presença de Deus no mundo, né? A nossa existência revela a vontade, mostra que eu sou imago Dei, imagem e semelhança. A minha existência ética revela a Deus ou esconde? Isso tem a ver com escatologia. Pannenberg, uma frase para ilustrar, vale para a esperança cristã que seu fundamento está fora de nós mesmos, a saber, está em Jesus. Ou seja, Jesus é a nossa força, né? É o nosso, é a nossa referência escatológica. Então, por isso que a gente vai falar bastante, né, de alguns elementos cristológicos para falar da escatologia. Então, fundamental para a escatologia, a antropologia e a cristologia, né? Enfim, é fundamental, fundamentais, né? Então, assim, essa esperança, ela é escatológica. Ela não é espera de nada. A esperança cristã, falando do tema, né, do nosso, né, teologia, esperança escatológica, ela não é uma esperança de espera, mas é uma esperança, é uma espera em Cristo. Eis que faço nova todas as coisas. Lembro, né? Na minha juventude, quando era catequista, era uma música que a gente gostava de cantar e de, né? Eis que faço nova todas as coisas. Até lembro. É, eis que faço nova todas as coisas. Em Jesus tudo se torna novo, né? Novo. Então, quando a gente fala de escatologia e de esperança, a gente abrange, né, a, toda a nossa vida, aquilo que eu dizia até há pouco, né? Não é algo adicional, né? Mas é como a vida se move, né? Que quem fala é o grandíssimo teólogo da esperança, Jürgen Moltmann. Então, o meio que a gente se move, que a gente vive, o tom que tem, que a gente dá nele, as cores, até chegar, né, ao dia esperado. Então, escatologia e esperança são as duas faces da mesma moeda. Durante esses dias, esses momentos de seminário, nós vamos falar da escatologia individual, né? Ah, como é que cada ser humano é atingido pela revelação e o seu destino final. Então, nós vamos falar durante esses dias da escatologia, durante esses momentos, hoje e amanhã, da escatologia individual, ok? E nós vamos falar da escatologia eclesial. Outro dia estava vendo uma pregação do Frei Raniero Cantalamessa e ele dizia, né, qual que é o melhor lugar para a gente se aproximar das pessoas que já faleceram? A gente vai responder certamente que o melhor lugar é o cemitério. E o Frei Raniero, né, disse não. O melhor lugar para a gente estar em união, em próximo com quem morreu é a celebração eucarística, né? Ou é a celebração da vida. Porque ali a igreja toma a mão, ou é tomada, a nossa igreja terrestre é tomada por aqueles também, é abraçada por aqueles que já estão na vida plena em Deus. Essa é uma questão também muito bela, é uma teologia muito bela, gente, né? De comunhão com a igreja peregrina e a igreja que já está na glória. E às vezes a gente, quando ouve a palavra igreja, talvez dê um pouco de fastídio, como diz o italiano, né? Mas é belo, porque igreja não estou dizendo de bispo, de papa e de cardeais e de padres.
Tô dizendo igreja batizado, né? Povo de Deus, é belo isso, saber que ali nós estamos, né, em comunhão plena. E quem nos garante isso não é nenhum ser humano, é o próprio Deus que se faz carne no pão, né, e sangue no pão. É belíssimo isso. Eu, particularmente, sou apaixonado e isso, de fato, toca a minha vida, né? Sem nenhum ufanismo de igreja triunfante, não, não. Mas também não podemos negar essas dimensões teológicas que são tão bonitas e que nos ajudam a viver uma vida não isenta de problemas e nem de sofrimento, mas uma vida, uma maneira mais bonita, mais colorida, né? Não tanto desesperadora, medrosa, mas também temos medos, né? Não vai dissipar, mas vai iluminar, vai dar, jogar luzes, né? E depois, a outra terceira dimensão, a escatologia universal, né? Novos céus, novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Pois bem, então, isso é um pouco a dizer para vocês que quero ouvi-los, ouvi-las, o que que vem na cabeça, né, quando a gente fala de escatologia, né? O que que vem na cabeça de vocês quando vem essa palavra escatologia? Alguns minutos, a gente vai tentar de fazer, ninguém suporta, né? Passei a programação, a exposição o tempo todo, é hiper cansativo. Então, vamos tentar de ter alguns momentos para quebrar um pouco. Vai ter um intervalo daqui a pouco, mas alguns momentos, óbvio, que vocês podem pedir a palavra quando vocês quiserem, ok? Mas vamos tentar de intercalar, hora ver um vídeo, hora ler alguma coisa, hora partilha a partir de uma questão. Bom, então, para sintetizar esse primeiro momento, né, introdutório do nosso seminário, para sintetizar esse momento introdutório, eu quero ouvir vocês. O que pensamos quando falamos em escatologia? Pode parar uns 5 minutos para pensar, alguns minutos, não tem problema. E depois, o que que nós pensamos quando falamos em escatologia? O que que vem na sua cabeça? Olha, vem o inferno, né? Diabo e seus anjos. Eu quero saber o que que você pensa. Não pense em nada, né? Não tem nada para mim, né? Ou penso, ou nunca pensei que era pensar sobre a vida atual. É livre. Caminhar. Para mim era só morreu, acabou, ir para lá. E também tem que ver na vida da gente toda, essa caminhada. A morte nos faz fazer essa reflexão, né? O que é que eu estou fazendo? Onde é que eu quero chegar? Mas eu não tinha essa visão que ela permeava isso aí. Vamos lá, ver se minha internet aqui ajuda. Ela caiu 2 vezes. Eu não tinha visto falar dessa palavra, viu, Hélio? Escatologia. Eu ouvi você falar agora. Bom dia. Wellington, também é uma palavra nova no meu vocabulário, né? Mas é uma palavra, assim, é um sentimento que você tem que aprender
A gente tem que viver, né? Não é igual você falou, deixar só após a morte. A gente tem que viver o hoje, né? Tentar compreender essa passagem, que todos nós vamos fazer essa Páscoa, né? Mas é uma palavra nova que vem só, como eu vou dizer assim, só vem fortalecer o nosso conhecimento, porque nós não podemos pensar só o hoje, tem que nós também pensar o amanhã, né? E saber que esse amanhã é a Páscoa para todos. Mas às vezes deixa você assustada, mas com a sua colocação, com a sua fala, o seu conhecimento, vai deixando a gente fortalecida sem medo de enfrentar, de conhecer, de explicar, né? Então, é uma matéria que está me chamando muita atenção, essa matéria de teologia, né? E antropologia também, essa matéria, e dizer assim, esse conhecimento sobre escatologia. Então, Wellington, para mim, essa palavra eu já tinha ouvido bastante, não me interessava muito, até porque o significado parece que era algo assim, bem distante e desinteressado, fora da nossa realidade. Até no senso comum, às vezes a gente remete a alguém que não está falando coisa com coisa, a gente diz, isso é algo escatológico, é algo que não tem sentido sem interesse. Então, vinha nessa realidade. A palavra pode ser desconhecida, mas na religiosidade nossa e no nosso cotidiano, essas questões com relação ao futuro, seja na perspectiva de uma visão chamada apocalíptica, né, de fatalista, de destruição, de guerras, de julgamento, de juízo, isso está muito presente nas conversas de rua, né? Está muito presente, inclusive, nas expressões religiosas aí ligadas aos neopentecostais, essa questão do medo, do inferno, da condenação. Então, são coisas que talvez a palavra escatologia não esteja no nosso cotidiano, mas os assuntos que, ao longo dos tempos, ela tratou, está muito presente no imaginário religioso. Mesmo essa coisa, essa relação entre ressurreição, reencarnação, são conversas que as pessoas têm na rua o tempo inteiro e que acho que é interessante, de fato, a gente fazer um estudo mais profundo. A cada aula que a gente vai tendo, assim, a sensação que eu tenho é que aquela frase que o conhecimento liberta é cada vez mais forte, né? Para mim também a palavra era uma palavra nova e eu ouvi ela um pouco na última aula do Rafael e ele passou algumas lives para a gente assistir nessa aula, né? E eu fui assistir e ouvi muito esse termo, escatologia. E fui pesquisar um pouquinho, né, sobre escatologia. É impressionante como a gente vai na missa, vai à igreja, e os termos, eles são alheios, né? Embora a gente viva esses termos, mas a gente não entende, não conhece as palavras como elas são, né? E, e aí essa sensação que eu tenho, de cada vez mais, cada aula que a gente tem, é que esse conhecimento vai abrindo um horizonte para a gente, que a gente vive, mas desconhece a terminologia. É bem interessante essa questão da escatologia, porque durante séculos, né, depois que a igreja deu uma definição no Concílio de Trento e antes no Concílio de Florença, se ficou apagada essa história, né? Ficou só aquela história do céu, do inferno e purgatório, né? Não se aprofundava, mais pouco se tocava, a não ser naquelas
pregações mais escolásticas, né? Tomás de Aquino, né? E depois com os teólogos que vieram, mas mais aquela questão de castigo, punição, é, e retomar essa discussão, né? Desse sentido próprio, né? Da escatologia, que na verdade é como a gente vive hoje para viver na eternidade, né? É um sentido que começa aqui. A gente lembra muito, a escatologia é quando a gente morre, né? Mas ela está muito ligada à maneira como nós vivemos hoje, como nós vivemos a nossa fé, como nós damos testemunho, né? Então, acho que é o que precisa ser aprofundado, né? Não à toa que no primeiro escrito, né, do Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses, São Paulo vai falar da parousia, da vinda de Jesus, né? Nesse sentido escatológico da fé. Então, eu acho que é o que nós precisamos aprofundar, né? Quebrar alguns preconceitos com palavras, com termos que nós temos ao ouvir, né? É, e se abrir a esse novo. Então, para mim também é novo, né? Sim, já tinha ouvido a palavra, mas assim, conhecer também, não. E é interessante isso, né? Não encarar como somente o fim, mas de como está se preparando para esse fim, né? Como estamos vivendo. Que às vezes fala e a gente já subentende, né? Aquilo é o fim, pronto. E aí vemos que tem todo um percurso, toda uma caminhada. Então é muito importante a questão de saber. Eu acho que a gente que lida muito com as comunidades se depara com essas questões quase que diariamente. E também quando você perde alguém da família, alguém conhecido, essas questões elas vêm à tona e martirizam, né? A gente martiriza os familiares. Esses dias a gente perdeu o meu avô, que é pai do meu pai, e aí quando a funerária chegou com ele lá em casa, aí eu conversava com algumas pessoas. Por mais que você se prepara racionalmente, meu avô estava nas contagens dele, ele estava com 94 anos. E então a gente se prepara racionalmente, mas é, há um baque emocional, né? Não tem como fugir disso. E aí essas questões que a escatologia traz, elas vêm à tona nesse momento. E a gente conversava. O meu avô chegou aí nessa situação contra a vontade dele, contra a vontade de todo mundo que está aqui. Tinha uma multidão lá em casa, mas tem que haver um sentido escatológico, né? Como o Hélito traz ali, é, deve haver um fundamento sobrenatural para responder a todas essas questões, né? Porque é algo natural, né? E a gente lida com isso muitas vezes. Bom dia. Eu não consegui acompanhar no início porque deu um probleminha na internet aqui. Aí agora eu cheguei e consigo. Aí eu não acompanhei muito bem, mas eu fiz questão hoje de participar porque eu gosto da escatologia, né?
Para mim, a escatologia está ligada a toda a vida da gente, assim. Aquilo que o Marcia estava falando, a gente nasce dentro, né? Cresce e depois vem essa vida, fica vivendo sem uma bateria estar ligada, sem, né? E de repente, né, a gente parte, né? E o que que acontece afinal depois da morte também, né? Então isso só se entende à medida que a gente tem a questão da fé, né? E também fazendo, eu digo assim, acho que é fazendo a experiência, né? A gente fazendo a experiência de um mistério mais profundo, né? De estar nesse sentido mais profundo da nossa vida, né? Eu confesso assim que eu acho que depois que eu passei por uma experiência de quase morte, abriu, como diz assim, a gente diz assim, abriu os olhos, né, para a vida. Parece assim que eu entendi o que que é a vida, o que que é você viveu aqui e o além já também, né? Então isso é muito profundo, né? A gente pensar assim que a vida não é só aqui, né? A vida vem antes, o agora e o depois também, né? Não é a questão de reencarnação, mas é a gente perceber que a minha vida tem toda uma continuidade antes e depois também dessa vida aqui. Mais alguém? Marcel, Paulinho, um breve intervalo de 10, 15 minutos. Pode ser? Ora. 15 minutos, hora 9h30 no meu relógio. 9h45 voltamos.